Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária dia 21 de novembro de 2016. Eu consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi enviada a todos os vereadores por e-mail. Havendo concordância do plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, a ata está em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Gilson Strozzi e Rômulo Ripa. Recebidos da senhora prefeita no expediente, ofício número 125, que encaminha o projeto de lei número 81, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar valor na rúbrica orçamentária que especifica. O projeto trata de uma alteração no orçamento no valor de R$ 14.908,20, oriundo para aquisição de medicamentos por decisão judicial. É uma adequação que está sendo feita no orçamento. Foi solicitado nesse projeto a urgência, e eu vou colocar em votação. Só gostaria de lembrar, é lógico, é só fazer uma conta, não precisa nem calcular demais, que a urgência é 45 dias, e para o término do período legislativo faltam 30. Então não adianta, a questão da urgência não vai ter eficácia, nenhum efeito sobre a lei. Ela tem que ser votada dentro de 30 dias, que é o prazo até o dia 20 de dezembro, que é a última sessão. Então não precisaria nem ter pedido a urgência. Mas como foi solicitada a urgência pela Prefeitura, eu coloco em discussão a urgência ao projeto. Em votação, a urgência. A urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 82, que altera dispositivos na lei número 3.270, de 28 de junho de 2016, também solicitando a urgência. O projeto de lei faz alterações na lei que remanejou recursos oriundos de emenda impositiva da Câmara Municipal, no valor total de R$ 340 mil. Está sendo remanejado essas dotações anulando outras dotações orçamentárias. E justifica-se na mensagem a necessidade da aprovação do presente projeto de lei para aquisição de medicamentos por decisão judicial. A mesma forma que o anterior, foi solicitada a urgência no projeto, que também não cabe devido ao período, mas vamos colocar em votação a urgência do projeto. O projeto de lei está em discussão à urgência. Em votação, a urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Ofício número 127, da Prefeitura Municipal, encaminhando balancetes referente a receitas orçamentárias, despesa orçamentária paga, liquidada e empenhada, extra orçamentária e restos a pagar, referente ao mês de outubro de 2016. O balancete está à disposição dos senhores vereadores e será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para emitir o parecer. Ofício 877, em atenção ao requerimento 565, de autoria do vereador Miguel Bragione, envia informações sobre o procedimento administrativo que os munícipes devem adotar para adquirir um terreno no lado esquerdo do cemitério Cristo Rei. Recebidos e diversos. Ofício número 23 da Divisão Financeira da Portoprev, encaminhando documentos de gestão orçamentária do Instituto de Previdência referente ao mês de outubro de 2016 às comissões de Finanças e Orçamento. Recebido dos senhores vereadores.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2016, do vereador Rômulo Ripa, que modifica o artigo 142 da Lei Orgânica do município, à Comissão de Justiça e Redação. Requerimentos. Requerimento 588, de autoria do vereador Miguel Bragione. A sede social de Porto Ferreira Futebol Clube, nos últimos dias 12 e 13 de novembro, recebeu as bailarinas e os bailarinos do 11º Festival de Dança deste clube ferreirense, sendo escolhidos os temas Branca de Neve e o jazz Michael Jackson. Nas noites das apresentações, restou claro que os cidadãos assistiram a um espetáculo admirável. Sabemos que a arte da dança, nos recentes anos, tomou o fôlego do município através das várias escolas particulares e públicas. Essa predileção demonstra que os ferreirenses são incentivadores dessa manifestação artística e que na cidade há campo fértil aos profissionais. Não fosse o número elevado de jovens que formam os corpos da dança. Quanto à iniciativa do Porto Ferreira Futebol Clube, devemos, no estado de representantes da população, render os agradecimentos à coreógrafa Thaís Siaca, ao corpo dos bailarinas e dos bailarinos e ao coordenador de esportes Matheus Mazotti e à diretoria do renomado clube, a quem, com a finalidade de ensejar a continuidade dessas exibições de qualidade no calendário de eventos. Requer a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado esse voto de congratulações. Plenário Selinário, 16 de novembro de 2016, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 589, de autoria do vereador Miguel Bragione. A sensibilidade artística é um dom reservado aos humanos que visam a um mundo melhor. Esse dom é intrínseco às pessoas. No entanto, sua manifestação decorre de vários fatores. Quando essa sensibilidade transcende as quatro paredes dos ensaios, dos estudos, da análise, ocorre a satisfação do artista e o gesto sublime de desprendimento. Do individualismo, o artista leva ao palco a sua obra e se realiza ao contemplar a reação das pessoas. Está consumado, pois, o prazer artístico. Nos dias 29 e 30 de outubro, a Sociedade Cultural de Porto Ferreira, mais uma vez, demonstrando seu comprometimento para com a área da cultura, proporcionou aos ferreirenses o 5º Festival de Dança do Clube de Campo das Figueiras. Para esse espetáculo, a professora e coreógrafa Milena Jordão, responsável pelo ensino do balé às alunas do clube, exibiu o tema Picadeiro, transformando o ambiente numa completa lona circense e entusiasmando a plateia. A ininterrupção do Festival de Dança deste clube ratifica o compromisso cultural em uma razão do empenho, resultado e sucesso. Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas mentais, seja oficiada a diretora do Clube de Campo das Figueiras, ao coordenador de esporte Juliano Spagnolo e em especial a professora e bailarina Milena Jordão e as alunas de dança dessa sociedade. O presente voto de congratulação, ensejando a continuidade do trabalho. Plenário Selinário, 16 de novembro de 2016, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 590, de autoria do vereador Miguel Bragione. Por meio do requerimento número 512, 2016, solicitei esclarecimento da administração sobre a coleta de lixo domiciliar do Parque Residencial Santa Luzia.
O Departamento de Obras e Serviços Municipais respondeu, fundamentando no ofício 15 de 2016 do chefe da Divisão de Limpeza Pública, que o bairro recebe a coleta de lixo domiciliar 3 vezes por semana. E se tratando do tema, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente documento à senhora Prefeita Municipal, visando os seguintes esclarecimentos. De acordo com as informações de moradores, após o envio do requerimento, a coleta domiciliar se tornou efetivo, porém, segundo os reclames, nas últimas semanas esse serviço público diminuiu sua eficiência, causando problemas no bairro, devido ao péssimo odor exalado e às outras situações. Quais são, portanto, as justificativas da Divisão de Limpeza Pública? Solicita a esse setor público o encaminhamento de um relatório contendo o itinerário do serviço de coleta de lixo domiciliar no referido bairro nos últimos 3 meses. Plenário Sirinário, 16 de novembro de 2016, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 591, de autoria do vereador Elcio Arruda, encaminha a voz de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Ferraz. O requerimento recebe o despacho favorável da mesa e será encaminhado para os demais vereadores que queiram subscrevê-lo. Indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação número 370, de autoria do vereador Elcio Arruda. Indica a Vossa Senhoria, obedecido às normas regimentais, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, sugerindo a mesma que determine com urgência uma vistoria da equipe de agentes vetores, bem como da equipe de limpeza pública, na gruta localizada na rua Dr. Carlindo Valeriani, no centro. Justificativa: este vereador recebeu imagem do local de moradores, onde se observa possíveis criadouros de mosquito da dengue, devido à água parada. Plenário Sirignato, 17 de novembro de 2016, Elcio Arruda, vereador. Indicação 371, de autoria do vereador Elcio Arruda. Senhor presidente, indico a Vossa Senhoria, obedecido às normas regimentais, que seja oficiado a senhora Prefeita Municipal, sugerindo a mesma que determine a realização de arrastão de limpeza e tapa-buraco nos bairros Jardim Jandira, Independência, Bandeirantes e Sérgio Dornelles. Justificativa: moradores do local solicitam limpeza, pois relatam muita sujeira, buracos e mato nas ruas e terrenos. 17 de novembro de 2016, Elcio Arruda, vereador. Indicação 372, 2016. Senhor presidente, indico a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado a senhora Prefeita Municipal, sugerindo a mesma que determine a realização de arrastão de limpeza nos bairros Jardim Centenário e Jardim Pascoal Salzano. Justificativa: moradores do local relatam muito mato e lixo, portanto, uma limpeza é necessária nos citados bairros. Plenário Sirignato, 17 de novembro de 2016, Elcio Arruda, vereador. Todas as indicações recebem despacho favorável e serão encaminhadas. Senhores vereadores, não havendo nenhum vereador inscrito para a palavra livre inicial, você vai? Fazendo uso da palavra, vereador Sérgio Martins, a palavra livre inicial. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e em suas residências, eu queria tratar aqui dos 2 requerimentos apresentados pelo vereador Miguel Bragione, que tem como tema uma das atividades mais importantes, atividades humanas mais importantes, que é a cultura e a prática, a produção artística. Eu queria também
chamar a atenção do nosso querido vereador Rômulo Ripa, prefeito eleito de Porto Ferreira, que assim como todos os prefeitos que assumirão seus mandatos a partir de 2017 terão imensas dificuldades financeiras para atuar. E esta Câmara Municipal aprovou 2 projetos de lei de minha autoria que diz respeito exatamente à produção artística ou à cultura, que foi, em 2015, o PROVIC, que é o que cria o Programa de Valorização às Iniciativas Culturais, e, mais recentemente, aprovado também por unanimidade, o Fundo Municipal de Cultura. 2 ações que eu considero de extrema importância, que vão auxiliar e fomentar a produção artística aqui em Porto Ferreira. O primeiro, que financia qualquer produção, qualquer iniciativa cultural idealizada por qualquer cidadão de Porto Ferreira. Então, se a pessoa, cidadão, quiser montar uma peça de teatro, uma exposição de quadro, publicar um livro, enfim, qualquer ação cultural, qualquer iniciativa de um cidadão, ele poderá receber o financiamento da prefeitura. Porém, esse financiamento tem que existir quando poderá existir se a prefeitura tiver recursos para isso. E a prefeitura terá imensa dificuldade em financiar esses projetos, e o Fundo Municipal de Cultura, também aprovado por essa casa, poderá receber recursos externos ao Tesouro Municipal, e dessa forma esse fundo poderá viabilizar qualquer ação cultural, inclusive estas que serão propostas, apresentadas pelos munícipes e que, é preciso ressaltar, deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Cultura. Então, é uma ação, é uma iniciativa que vai privilegiar quem produz cultura em Porto Ferreira, ao mesmo tempo que vai ser serão atendidos somente aqueles projetos que tiverem o aval do Conselho Municipal de Cultura. Então, são duas possibilidades, 2 ferramentas que nosso querido prefeito eleito terá em suas mãos para promover a cultura em Porto Ferreira. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial, eu solicito aos vereadores a dispensa do intervalo regimental para que possamos entrar na ordem do dia da presente sessão, onde temos alguns projetos a deliberar. Havendo concordância do plenário, entramos para a ordem do dia para a votação dos projetos de leis. Projeto de lei número 3/2013, de autoria do vereador Sérgio Martins, subscrito pelo vereador Alessandro Bertazzi. Proíbe o uso de fogos de artifício, sinalizadores, shows pirotécnicos e produtos inflamáveis ou com fogos ou similares em boates, bares, teatros, auditórios, clubes e outros locais fechados destinados a eventos e dá outras providências. O projeto recebeu algumas emendas e também tem o parecer da comissão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação: a emenda aditiva número 1, a emenda supressiva número 1, a emenda modificativa número 1 e a emenda modificativa número 2. Todas as emendas de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Parecer da comissão é constitucional, parecer nada a opor, ficando mérito para ser apreciado em plenário. Segue assinado pelos vereadores. Sérgio, você quer que faz a leitura das emendas? Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número
3 de 2013 ao artigo 2º. Vou fazer a leitura, então, é mais fácil. Cria o parágrafo único ao artigo 2º do projeto de lei. Parágrafo único. Poderá a fiscalização da Prefeitura utilizar serviços do Corpo de Bombeiros em apoio à vistoria do local, podendo inclusive interditar e suspender a realização do evento no ato da fiscalização, caso entenda existir um risco eminente e deverá ser lavrado a autuação sem prejuízo das sanções previstas nesse artigo. Essa é a emenda aditiva número 1. A emenda está em discussão. Em votação? A emenda aditiva número 1 foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda supressiva número 1, 2015, que suprime o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 3. Na verdade, o parágrafo único ele tinha um texto errado no projeto e ele foi suprimido. Estava escrito o seguinte: parágrafo único. No caso de haver, ao longo do ano, necessidade de alteração ou atendendo às metas e planos traçados no âmbito de cada pasta ou órgão, as mesmas deverão ser comunicadas à Câmara Municipal. Havia um erro aqui de texto, então foi feita uma correção, suprimindo este parágrafo. A emenda supressiva está em discussão. Em votação? A emenda supressiva foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei, onde o artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibido no município o uso de fogos de artifício, sinalizadores, shows pirotécnicos com produtos inflamáveis ou similares, em locais fechados destinados a eventos, como boates, bares, teatros, auditórios, clubes ou outros ambientes similares. A emenda modificativa está em discussão. Em votação? A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 2, 2016, altera o inciso 1 e 3 do artigo 2º do projeto de lei, onde passa a ter a seguinte redação. Inciso 1. Multa de 400 UFM na primeira infração, dobrando o valor no caso de reincidência. Inciso 3º. Cassação do alvará de autorização ou licença em caso de reincidência, além da multa prevista no inciso 1º deste artigo. A emenda modificativa número 2, 2016, está em discussão. Em votação? A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Estas eram as emendas que foram apresentadas pelo vereador Luiz Antônio de Moraes. Sendo todas elas aprovadas, serão incorporadas no texto da lei. O parecer da Comissão de Justiça e Redação também já foi discutido e votado. Vamos agora ao parecer da comissão sobre o projeto de lei. Parecer constitucional a dopor ficando mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pela comissão. O projeto está em discussão. O parecer ao projeto está em discussão. Em votação, o parecer ao projeto. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei número 3, 2013, com as emendas já aprovadas, está em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Martins. Eu registro a ausência do vereador Alessandro Bertazzi em ata na votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto de lei foi apresentado por dois anos seguidos e é uma resposta que eu, como vereador, como agente público, resolvi, em parceria com o vereador Alessandro Bertazzi, dar uma resposta à população de Porto Ferreira quando daquela tragédia da Boate Kiss que aconteceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2013, janeiro de 2013, que ceifou a vida de 242 jovens. E essa tragédia foi considerada a segunda maior tragédia em número de mortes por incêndio no Brasil. Então, eu acho que a Câmara Municipal tinha que
dar uma resposta à sociedade ferreirense com relação a providências que pudessem diminuir os riscos de acontecer algo parecido aqui em Porto Ferreira. Então, nós apresentamos esse projeto de lei que, ora, está sendo discutido e será votado em seguida pelos vereadores. Era isso. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 23/2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Esse projeto foi apresentado no ano 2015, ele recebeu 2 emendas para fazer uma adequação do próprio autor da matéria. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é constitucional às emendas, uma substitutiva número 1 e a modificativa número 1. Parecer nada opor, ficando no mérito para ser apreciado em plenário. O parecer das comissões está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda substitutiva ao artigo 1º, que traz a seguinte redação. O projeto de lei ele dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por agências bancárias e estabelecimentos comerciais com sistema de autoatendimento bancário. Artigo 1º. Fica as instituições financeiras e casas lotéricas obrigadas à elaboração de um plano de segurança para a instalação de caixas eletrônicos, caixas automáticos, terminais de atendimento ou terminais autorizados a recebimento de contas e faturas, prevendo local adequado e seguro para a instalação de sistema ininterrupto de monitoramento eletrônico, apto a notificar as forças policiais em caso de ocorrência, bem como equipamentos hábeis policiais em caso de ocorrência, de forma imperceptível as imagens de toda a movimentação do público no interior do estabelecimento comercial e no seu entorno, os quais deverão permanecer armazenados por meio eletrônico por um período mínimo de 60 dias. Parágrafo 1º. O plano de segurança deverá ser apresentado à Prefeitura Municipal para que o Departamento responsável do Poder Executivo possa emitir parecer no prazo máximo de 30 dias após o recebimento do mesmo. Parágrafo 2º. Deverão ser instalados no mínimo 2 câmeras de vigilância e monitoramento por estabelecimento bancário ou casa lotérica. Os equipamentos deverão monitorar e gravar imagens durante todo o período de funcionamento das agências bancárias, inclusive em horários de caixa eletrônico, casas lotéricas devendo permanecer arquivados estabelecimentos por 60 dias, ficando à disposição das autoridades policiais sempre que necessário. Os equipamentos deverão gravar imagem cuja qualidade e resolução permita, se necessário, a perfeita identificação das pessoas. As imagens devem ser disponibilizadas para integrar o monitoramento por câmeras de segurança do município. Essa é a emenda substitutiva ao artigo 1º do projeto de lei. A emenda está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa ao inciso 2º do artigo 3º. Inciso 2º. Cassação do alvará do estabelecimento na ocorrência de 3 infrações, somente havendo a liberação do seu funcionamento após pagamento de todas as multas aplicadas e atendimento ao previsto nessa lei. A emenda modificativa está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento é constitucional, nada opor, ficando mérito para ser apreciado em plenário. Segue assinado pelos vereadores. O parecer ao projeto de lei está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 23/2015, que trata de medidas de segurança a serem adotadas em agências bancárias e estabelecimentos comerciais. Senhores vereadores, eu peço a dispensa da leitura na íntegra, que com as emendas apresentadas, praticamente todo o projeto já foi revisado. O objeto é aquele de se ter, no mínimo, 2 câmeras de segurança em cada estabelecimento comercial ou casa lotérica para monitorar
os riscos de assalto, violência, e que essas câmeras estejam disponíveis para serem incorporadas ao monitoramento de câmeras do município, que em breve já estará em funcionamento. O projeto de lei está em discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Marcelo, quer assinar? Depois eu assino. Projeto de lei número 24, 2015. De autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, que obriga a manutenção de serviços de segurança privada durante 24 horas em locais onde houver instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A emenda modificativa número 1, número 2, número 3, aditiva número 1 e aditiva número 2 é constitucional. Parecer nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. O parecer da comissão referente às emendas está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 1, ao artigo 1º. É obrigatória a manutenção de serviços de segurança privada nos estabelecimentos bancários em que houver a instalação de caixas eletrônicos. A emenda modificativa está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 2 ao artigo 3º. Inciso 1. A primeira ocorrência, o estabelecimento receberá uma advertência. Segunda ocorrência, uma multa de 1.000 FMs. Na terceira ocorrência, na reincidência, a multa será dobrada. E a quarta ocorrência, será feita a suspensão do alvará de funcionamento expedido pelo município. A emenda está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei, que altera o artigo 4º. Os estabelecimentos bancários que se enquadrarem no dispositivo desta lei terão um prazo de 120 dias para se adequarem. A emenda está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda aditiva número 1, 2016, ao artigo 2º, parágrafo único. O vigilante armado deverá permanecer durante o horário de funcionamento do caixa eletrônico. A emenda aditiva está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Emenda aditiva número 2, 2016, que altera o artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que for necessário no prazo máximo de 30 dias. A emenda está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Segurança Pública ao projeto de lei número 24, 2015. É constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pelas comissões. Projeto de lei número 24, eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura na íntegra, porque uma vez aprovadas as emendas, ele foi feito sua alteração, quase sua totalidade. O objetivo é a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários manterem um vigilante armado durante todo o período no qual tiver a prestação do serviço de caixa eletrônico aos seus clientes. O projeto de lei número 24 está em discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Projeto de lei número 30 de 2015, que cria o Fundo Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e dá outras providências. O projeto é de autoria do vereador Sérgio Martins. Parecer da Comissão de Justiça e Redação
A emenda supressiva número 1, 2016, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. É constitucional, nada opor, ficando mérito para ser apreciado em plenário. Segue assinado pelos membros da comissão. O parecer da comissão está em discussão. Em votação. O parecer da comissão referente à emenda supressiva foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Gilson Strozzi. Emenda supressiva número 1, 2016, ao artigo 5º, inciso 7º. Investimentos em infraestrutura e visando implantar a política municipal de resíduos sólidos. Foi suprimido parte da emenda, vereador, onde estava escrito estruturar uma divisão de gerenciamento de resíduos sólidos, porque a divisão já seria uma atribuição do Executivo na questão de criação de departamentos. Então foi suprimido esse trecho na emenda. A emenda está em discussão. Em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Gilson Strozzi. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Defesa ao Meio Ambiente. É constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pelos membros da comissão. Projeto de lei número 30, 2015, cria o Fundo Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura na íntegra da matéria, que todos os vereadores já têm conhecimento, mais a emenda que foi aprovada há pouco. Havendo concordância do plenário, com a dispensa da leitura na íntegra da matéria, o projeto de lei está em discussão. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Gilson Strozzi. Projeto de lei número 14, 2016, de autoria do vereador Sérgio Martins. O projeto trata sobre a criação de um fundo municipal para pagamento de serviços ambientais e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, as emendas modificativas número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todas de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. O parecer é constitucional, nada opor, ficando mérito para ser apreciado em plenário. Segue assinado pelas comissões. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Gilson Strozzi. Emenda modificativa número 1. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma explicação aos vereadores, porque várias emendas têm o mesmo objetivo. A emenda modificativa número 1, número 2, número 3, 4, 1, 2, 3 e 4, elas fazem uma correção no texto, onde o projeto, até para ver se os senhores concordam, ele cria um fundo municipal para pagamento por serviços ambientais. Então ele vai criar um fundo para captar recursos. E ele estava sendo direcionado especificamente ao projeto conservador das águas. Então a emenda está dando uma abertura maior, está fazendo uma abrangência para todos os projetos e ações ambientais, inclusive o conservador das águas, para não ficar direcionado um fundo apenas para um projeto. Então, essa é uma modificação. E a outra, ele chamava Departamento Municipal e criando uma divisão também de meio ambiente. Essa divisão ela só pode ser criada pelo Executivo. Então, o texto ficou: a responsabilidade técnica do Departamento Municipal responsável pelo meio ambiente. Então, o departamento ao qual o meio ambiente estiver alocado é o responsável por fazer a gestão desse fundo. Então, praticamente, as 4 primeiras emendas são nesse sentido. Essa é no primeiro.
vereador Sérgio Martim, como autor do projeto, quer discutir a emenda ao artigo 1º, que fez essa abrangência maior ao projeto, não sendo só conservador das águas, mas também a outros projetos e ações ambientais. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, agradecer pelas emendas apresentadas no projeto de lei anterior e neste. Só que eu queria chamar a atenção dos vereadores com relação a essa emenda, porque esse projeto conservador das águas é um projeto que está vigente, não é mais projeto, já é uma lei, que criou o programa conservador das águas e que visa possibilitar a recuperação de áreas degradadas em propriedades particulares. Essa ideia surgiu do secretário municipal de Meio Ambiente de uma cidadezinha pequena, lá em Minas Gerais, chamada Extrema, e que foi, inclusive, premiado em Dubai, como um dos projetos de extrema... esqueci o termo, de extrema positividade, se é que eu posso dizer assim. Projeto importante que vai recuperar, que conseguiu recuperar as áreas degradadas, sobretudo onde existem nascentes em Extrema. Então, se você observar no Google o que era a cidade de Extrema antes desse projeto e observar como é hoje a ampliação da mata ciliar, enfim, das florestas, teve um aumento muito significativo e possibilitou a proteção das nascentes. E quando eu fui estudar esse projeto, eu sabia da necessidade de haver um financiamento externo, porque isso custa caro ao município manter, sustentar um projeto aqui em Porto Ferreira. E eu, como a Odebrecht necessita de água, a Odebrecht vende água para a população de Porto Ferreira, eu convidei alguns técnicos da Odebrecht para visitar a Extrema junto comigo. E eles gostaram muito e se propuseram a financiar esse projeto. Acontece que, para que esse projeto seja financiado, tem que existir um fundo para receber esses recursos da Odebrecht e depois ser repassados para os proprietários rurais. E, inclusive, foi a própria Odebrecht que apresentou esse modelo de projeto de lei para mim. Que eu apresentasse na Câmara que eles financiariam esse projeto em Porto Ferreira, desde que tivesse esse projeto que fosse exclusivamente para financiar esse projeto. Porque eles não querem colocar recurso num fundo que esse recurso, de repente, pode ser utilizado para financiar outro tipo de projeto que não seja esse de interesse diretamente deles por causa da relação com a água. Então, eu peço que os vereadores não aprovem essa emenda, que esse recurso fica específico para financiar esse projeto, que é de extrema, não fazendo uma relação com a cidade, mas de extrema importância para Porto Ferreira, para que no futuro a gente não sofra como tantos outros municípios estão sofrendo com a falta d'água. Obrigado. O projeto ele está criando um fundo municipal para pagamento de meio ambiente, serviços de meio ambiente, só que no original
Senhores vereadores, por sugestão, inclusive do vereador Rômulo Ripa, e também acatado pelo vereador Sérgio Martins, a sugestão é retirar o projeto da pauta, não tem tanta urgência de votação, para que seja analisada essa divergência e até se criar um objetivo mais adequado, e aí voltar à pauta na próxima sessão. Se todos os vereadores concordarem, a gente retira da pauta hoje, o vereador Sérgio Martins faz essa análise essa semana, e a gente volta na próxima sessão. A divergência, só para que todos entendam, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando, basicamente a lei cria um fundo de meio ambiente exclusivamente para uso no projeto conservador das águas. Esse é o projeto original. Na emenda apresentada por mim, inclusive, é que como está criando esse fundo de reserva, que ele seja mais abrangente. Então está sendo incluído no texto para ser aplicado em projetos ambientais. A dúvida é essa, se deixa direcionado só para a questão do conservador das águas ou se deixa mais abrangente. Então a gente retira da pauta, faz essa análise essa semana, vereador Sérgio, e na próxima segunda-feira a gente volta com ele na pauta para ser votado. Pode ser? Todos os vereadores concordam? Está havendo concordância do plenário, o projeto está sendo retirado da pauta e entrará na próxima sessão. Tem mais alguma coisa? Fazendo uso da palavra livre final, uma vez que foi deliberado todas as matérias, vereador Miguel Bragione. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público que nos acompanha e nos dá a honra da presença, e hoje estamos vendo que esse plenário está bem presente, bem maciço, bem representado, inclusive aqui por membros e filiados do partido, desse que vos fala. Fico muito satisfeito. Eu venho à tribuna para participar e vou aproveitar o ensejo, porque se não for resolvido até quarta-feira, encaminharei um requerimento para a próxima sessão, e esse requerimento ele terá uma cópia para o Ministério Público. E ele se refere ao descumprimento de uma legislação municipal aprovada nesse exercício pela atual prefeita, uma legislação que teve a sua origem pelo vereador Rômulo Ripa, que é o auxílio financeiro para o pagamento de transportes para os estudantes. No segundo semestre deste ano, não vou tratar sobre o primeiro semestre, não vou tratar sobre o ano passado, mas no segundo semestre deste ano, apenas um mês ocorreu o pagamento aos alunos, esse auxílio. E os alunos estão sem o auxílio. Desde que mês? Desde o mês das eleições, desde outubro, desde novembro e agosto também. E já procuraram por diversas vezes, N alunos, e eu, pelo Poder Executivo, pedindo por uma providência, e o que estão encontrando? Amanhã nós vamos depositar, amanhã nós vamos pagar, amanhã isso, amanhã, e está empurrando e o ano está acabando. E eles estão preocupados, porque se estão fazendo parte da seleção prevista na lei, é sinal de que eles carecem, que eles precisam desse auxílio, e não estão recebendo esse auxílio. Então eu peço ao vereador Bertazzi, por favor, que verifique junto do Poder Executivo o que está havendo e pedindo a imediata liberação desse auxílio, para que o prejuízo não acarrete aí problemas de maiores repercussões. Procuraram-me, fui procurado por 12 desses estudantes, e outros entraram em contato também pelo Facebook, e está pronto aí, até inclusive artigo para ser publicado, está pronto aí essa petição para o Ministério Público. E não vamos nos desgastar por algo que está previsto na lei. Ora, a prefeita criou essa lei, a prefeita encaminhou esse projeto de lei à Câmara, então cumpre, não custa cumprir, está previsto, está na dotação. É esse o pedido, que espero até quarta-feira seja resolvido. Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo mais nenhum vereador inscrito previamente, o presidente da Câmara fará um pronunciamento sobre esse fato, inicialmente. Essa questão de estudantes, vereador Miguel Bragione, também fui procurado por vários deles,
até porque faz muitos anos que a gente vem ajudando aqui os estudantes através de emendas na Câmara. E segundo o relato de alguns desses estudantes, no período eleitoral, que procuravam o senhor Carlos Tamaiolo, para dar nome, para não ficar nada enganado, no Departamento de Educação, era dito que eles não estavam recebendo por culpa do vereador Maguila. E que eles tinham que agradecer à prefeita Renata Braga, porque, graças a ela, os valores estavam sendo pagos. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento, que a Prefeitura colocou R$50 mil de dotação orçamentária para essa destinação. Eu havia apresentado uma emenda ano passado que nós aprovamos por unanimidade aqui na Câmara, incluindo mais 50 mil. Então, iria para R$100 mil o valor. Segundo a Prefeitura, que até agora a gente não concorda, inclusive o nosso contador da Câmara, não sou eu que estou dizendo, disseram que tinha um erro técnico no projeto de lei da nossa emenda e que tinha que cancelar esses R$50 mil. Então veio o projeto para cá, nós fizemos a alteração, apesar de não concordar muito com esse parecer do jurídico da Prefeitura, mas para evitar problemas nós fizemos isso, e aí acabou ficando só R$50 mil, porque os outros 50, na forma que eles conduziram, que nós havíamos apresentado aqui, acabou se perdendo. Mas depois nós fizemos uma outra alteração por emenda impositiva, aonde acrescentou mais R$30 mil, que foi uma outra emenda que eu apresentei como vereador, aprovado por unanimidade do plenário. Então hoje o orçamento do município, para esse ano 2016, tem um total de no mínimo R$80 mil para ser pago. Eu não sei o quanto foi pago até agora, não tenho essa informação. Mas que tem essa previsão orçamentária feita por emenda deste vereador aqui na Câmara, está registrado na Secretaria e é fato. Então, dotação orçamentária tem, e não foi a Câmara, e não está sendo a Câmara, até porque não tem autonomia para isso, é competência do Executivo efetuar os pagamentos. Então, não é a Câmara Municipal e nenhum vereador que está impedindo esse pagamento. E sim, algum problema de gestão interna da Prefeitura Municipal. Mas que esses valores terão que ser pagos porque eles fazem parte da emenda impositiva. A Prefeitura não vai poder deixar de fazer o pagamento. Então, não sei por que está atrasando, mas até o final do ano, já está próximo, terá que efetuar esses pagamentos. Um outro fato muito chato, está me cansando um pouco, mas infelizmente eu tenho que entrar nesse assunto, porque novamente fui provocado através do jornal essa semana, é essa história da ponte sobre o Rio Santa Rosa. É cansativo essa situação, mas até em respeito às pessoas que estão aqui hoje, que talvez tenham visto essa matéria no Jornal do Porto, na capa, eu entendo que merece um esclarecimento, mas bem rápido, porque essa situação já está ficando cansativo, a quantidade de justificativas que a prefeita tenta fazer, a um único ponto. Ela não conseguiu a verba prometida para fazer essa ponte. Se tivesse recurso, essa ponte já tinha saído. Ela prometeu em 2012, na sua campanha eleitoral, que faria essa ponte. Ela colocou em panfleto, que eu tenho guardado e muitas pessoas têm, em 2014, com a foto do seu deputado Capês, junto com ela, com o pai dela, com o irmão dela, dizendo que tinham conseguido R$3 milhões fazer essa ponte. E distribuiu em toda aquela região, conseguindo voto para os seus deputados, que deve ter dado efeito na época, que foram muito bem votados aqui. Cadê esses R$3 milhões? É essa a pergunta que tem que ser feita. Aonde está o dinheiro da ponte? Porque não veio. Por isso que a ponte não saiu até agora. O local, se vai ser Laranjais, se vai ser Santa Rosa, tem que ser feito aquilo que está previsto no plano diretor. Nós temos uma lei, se não se rasga lei orgânica, constituição do município, joga tudo no lixo. Se a prefeita municipal não souber respeitar uma legislação municipal, para que vale tudo isso aqui então? Para que vale o Poder Legislativo que está aqui para aprovar leis? Que está aqui para implementar situações no município de Porto Ferreira? Vamos parar de brincar de ser prefeito. Vamos tratar isso com seriedade. Em primeiro lugar, a verba não veio. Foi assinado um convênio de R$649 mil apenas numa obra de 3, 4 ou 5 milhões de reais. Então, os 3 milhões que ela prometeu em 2014, que está gravado em panfletos, não veio. Não tem dinheiro para fazer a ponte. O município não tem recurso próprio para construir. Cadê esse dinheiro? Cadê a ponte? Primeira pergunta tem que se fazer.
Não existe, ela não conseguiu. Assumem que não conseguiu, que fica mais bonito. Segundo ponto, o projeto, ele proíbe a passagem, isso está escrito no projeto de lei que está aqui na Câmara. Desde 2007, quando foi aprovado o plano diretor por uma equipe que ainda não era o Compur, uma equipe formada justamente para fazer audiências públicas, porque o Compur foi instituído pela lei do plano diretor. Até então ele não existia. Foi formada uma comissão municipal, formada por pessoas da sociedade, com dezenas de audiências públicas, um trabalho bem elaborado, que foi inclusive validado recentemente pelo promotor público, pelo promotor da cidade de Porto Ferreira, que avaliou todo o trabalho feito pelo Compur e determinou à prefeita que ela cumpra o plano diretor. Isso está documentado, datado de 30 de setembro. A prefeita já recebeu esse comunicado, que ela tem que cumprir o plano diretor para a execução dessa obra. Mas, aonde eu quero chegar é que esse projeto foi bem elaborado. E desde 2007, apesar de ter ocorrido audiências públicas, em 2013, até mesmo esse ano, em março, nunca foi apresentada uma proposta pedindo a alteração de local da ponte. Agora, há cerca de 2 ou 3 semanas, deu entrada aqui na Câmara um projeto de lei da prefeita, sem passar pelo Compur e sem fazer audiência pública, ou seja, ilegal segundo a lei do plano diretor, porque para a lei chegar na Câmara teria que ter audiência pública primeiro e teria que ter o parecer do Compur para depois vir para a Câmara. Mas mesmo assim o projeto está aqui. Acredito que a Comissão de Justiça e Redação deverá estar atenta para dar um parecer sobre a ilegalidade, inclusive porque não cumpriu a lei municipal do plano diretor. Mas mesmo assim, nesse projeto que está aqui na Câmara, o que me chama a atenção, e outra pergunta que tem que ser feita, é que esse projeto que ela assinou convênio com o Estado, que diz que vai ser feito, está escrito na justificativa do projeto, para quem quiser ver aqui. Proíbe a passagem de caminhões e veículos pesados. Ou seja, se você vai construir uma ponte para ligar 2 regiões daquele tamanho, você vai fazer um projeto onde está escrito que proíbe a passagem de caminhão e veículo pesado. E segundo informações que eu pesquisei, procurei saber o porquê, é porque a ponte não resiste mais do que 15 toneladas no seu projeto executivo. Se isso for verdade, e é o que está escrito no projeto que está aqui na casa, não vai poder passar caminhão de lixo, não vai poder passar o ônibus coletivo, não vai poder passar o caminhão do bombeiro. E como vai ser controlado? Se for um limitador igual da ponte aqui, não vai passar nem a viatura do resgate, porque aqui ela não passa. Essa é outra pergunta que tem que ser feita à prefeita. Não tem um estudo de impacto ambiental. Qualquer estudante de primeiro ano de engenharia ambiental, qualquer estudante de primeiro ano de engenharia civil, que assinou o projeto executivo dessa ponte, sabe que para fazer um projeto de impacto daquela envergadura que estão pretendendo, tem que ter um estudo de impacto ambiental. Não basta apenas uma solicitação de retirada de árvore para a CETESB, que é o que a prefeitura tem até hoje. Ela tem uma licença para supressão de árvores, onde a CETESB diz que se retirar aquelas árvores, terão que ser plantadas mais 350 árvores em outro local, nas imediações. Supressão de árvore não é impacto ambiental, porque onde ela quer fazer no Laranjais, pode fazer lá, não tem problema, mas tem que ter um estudo de impacto ambiental, porque lá tem 240 metros de várzea, tem nascente naquele local. Nós estamos acabando de discutir um projeto do vereador Sérgio Martins, conservador das águas. Lá tem uma nascente, Sérgio Martins, onde quer se passar uma ponte. Então, tem que ter um estudo de impacto ambiental. Qualquer leigo que conhece um pouquinho da questão ambiental sabe que apenas pedido de supressão de árvore não é suficiente. A urgência ao projeto que veio aqui para essa casa, ele estava ilegal, porque, segundo o nosso regimento, o projeto de lei que trata de alteração de plano diretor não cabe urgência, porque o vereador tem 80 dias para fazer emenda. E com muita sabedoria, e inteligência e legalidade, todos os senhores vereadores, por unanimidade, rejeitaram a urgência ao projeto. Lembrando que o presidente da Câmara, que está sendo atacado e criticado, não vota essa urgência. Foram os vereadores que, baseado na legalidade, votaram contra a urgência do projeto. Todos, por unanimidade, por entenderem que não cabia a urgência e estavam corretos. Não cabe mesmo a urgência. Então, esses são alguns pontos que eu prefiro evitar de entrar em outros mais particulares e pessoais, que
que eu já até coloquei em rede social, que tem que ser perguntada à prefeita. Não cabe mais ficar discutindo esse projeto. Cadê a verba? Cadê o estudo de impacto ambiental? Por que a ponte não pode passar caminhão pesado? Que projeto é esse, gente? Com essas palavras, eu agradeço a atenção de todos os vereadores e as pessoas que estão aqui presentes e encerro a presente sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.